Vamos lá, mulheres. Falar sobre plano de carreira. E pensei em dividir essa conversa em 3 blocos. Quando a gente fala sobre plano de carreira, né, construir esse planejamento, o que a gente quer fazer da nossa vida profissional, começa olhando para a gente, depois como reconhecer isso que a gente quer fazer e depois como, de fato, construir essa rota. Certo? E aí eu quero começar fazendo uma pergunta para a Ângela. Ângela, como, né, a psicóloga deste grupo, como nossos comportamentos e o contexto que a gente vive influencia nesse planejamento? Então, bom dia para todo mundo. Antes de começar, sim. Desculpa, você quer se autodescrever? Sim, vamos lá. Bom, eu sou uma mulher preta, gorda. Eu estou com tranças e uma faixinha preta no cabelo e o cabelo amarrado e um vestido azul. E também estou com um brinco de argolas gigante, porque é sobre isso. Agora, diga-nos. Sim. Então, influencia porque a gente precisa construir uma visão daquilo que a gente já tem, né, na nossa vida, aquilo que a gente já construiu, para poder entender como que esse novo plano, por exemplo, ele vai se adequar a esse lugar, né? Então, a partir do que você já construiu na sua vida, você vai começando a sentir, tipo assim, eu quero mudar de carreira, eu quero construir esse plano. Eu vou fazer como? Eu vou, a partir do que eu tenho, por exemplo, onde eu trabalho, se tem possibilidades para estar nesse, se você estiver trabalhando, né, de construir esse plano dentro dessa empresa. Se, não estou afim, essa empresa não está mais legal para mim, ou não estou em nenhuma empresa, qual tipo de empresa que eu quero, qual o trabalho que eu quero. Então, seria mais ou menos isso. Você consegue dar um exemplo prático, assim, de como seria considerar essa história para criar esse plano? Acho que é importante pensar nisso, assim, o que você tem, o que você já fez, quais formações você já fez, quais cursos você já participou. E aí, a partir disso, você começa a olhar para... eu vou pegar tal empresa que eu tenho como foco e vou fazer um plano aqui de 6 meses... e para tentar entrar nessa empresa, ou para construir esse escopo que eu sei que eu preciso dele para conseguir estar onde eu estou. Então, primeiro é olhar a sua história, ver como você está, e aí, a partir desse diagnóstico, você vai traçando esse plano. E aí, para fazer isso, precisa olhar, entrar em contato com a sua história. E aí, Cláudia, qual que é a importância de uma autoavaliação? Como que a gente faz esse exercício sem dar espaço para aquele algoz que vai falar sobre as coisas que a gente não tem, não faz, não conhece? Antes, se você pudesse autodescrever, claro. Sim, eu sou uma mulher preta, de pele clara, estou com tranças, meus olhos são castanhos, estou com uma camiseta branca e vermelha. Acho que, quando a gente fala sobre plano de carreira, acho que é importante a gente estar... como que eu posso descrever? A gente saber o que a gente gostaria de fazer, ou estar no controle, na verdade, sobre isso. Existem muitos conteúdos na internet sobre como que eu deveria ser, se eu deveria ser um líder em 2 anos, se eu deveria ser um sênior ou não. Eu compartilho muito com o meu time sobre essa autoavaliação e você conseguir olhar em todas as competências da disciplina qual é o seu diagnóstico sobre você. Existem ferramentas no mercado, existe um framework, que é inclusive do Todd Zank, se eu pronunciei o nome dele corretamente, que auxilia muito dentro de todas as competências de design, então, dentro de pesquisa, dentro de UI, de visual. Como que eu me descrevo em relação àquilo, né? Então, de uma nota de 0 a 5, entre uma pesquisa, moderação. Eu acho que eu sou muito boa naquilo, então eu já sou uma referência, então a minha nota é 5. Com esse grande panorama, você consegue entender ou iniciar quais são as áreas que você poderia destacar ou quais são suas fraquezas ou suas fortalezas. Dentro do time, a gente pegou essa ferramenta, né, que é um framework do Todd, e fez a nossa adaptação dentro da nossa ladder de design para auxiliar nesse plano de carreira. E aí, dentro disso, a gente consegue direcionar e até fazer esse PDI. Mas eu aconselho muito você primeiro fazer, as pessoas, né, se possível, fazer primeiro essa autoanálise para conseguir fazer esse panorama para você decidir ou ter um melhor diagnóstico sobre quais caminhos você poderia seguir ou não. E o que é muito interessante o que você está trazendo, Cláudia, eu converso bastante com pessoas que estão em transição de carreira e que têm vontade de trabalhar com tecnologia, com UX.
E a primeira coisa que eu escuto é sobre as faltas. Eu não tenho esse conhecimento, eu não sei sobre isso, a minha carreira não tem nada a ver com isso. E um primeiro passo que eu costumo falar para essas pessoas é: o que você traz para a mesa em que só você faz? O que você traz para a mesa em que você é incrível naquilo que você faz? Essa pergunta, dificilmente alguém tem uma resposta. Porque a gente se habitua a olhar para aquilo que a gente não faz ainda, porque a gente ainda tem dificuldade. E ainda mais pessoas que são designers, elas já estão um tanto viciadas por conta do traquejo da profissão de olhar para os problemas, aquilo que precisa ser aprimorado. E quando vai fazer essa autoavaliação, olha para si com essa mesma ótica, o que precisa ser aprimorado. E aquilo que a gente já tem de fortaleza é tratado como uma obrigação. Eu não faço mais que a minha obrigação. Então, quando a gente vai fazer essa autoavaliação, inclusive por isso que eu perguntei para você, como que a gente consegue fazer isso, inclusive listando as coisas das quais a gente se orgulha de ter produzido? Quais foram os resultados gerados em que eu colaborei com a minha equipe? Isso serve para quem está em transição, isso serve para quem está na fase de desenvolvimento de carreira. Você pode trazer isso, inclusive, para a carreira que você estava antes, para conectar para o universo que você quer. E você que já migrou, também pode fazer isso para pensar no desenvolvimento. O que você traz? O que você conseguiu gerar? Aline, não fiz nada, porque eu sou júnior, aprendi a usar a ferramenta. Ótimo, tá excelente. Você já migrou, você já está numa fase de letramento desses recursos. Percebe? Tem sempre algo que é possível contar. Agora aqui, falar com Agnes. E como que a gente conecta? Sabendo disso que elas trouxeram, como que a gente consegue conectar o propósito com a carreira? Bom dia. Me autodescrevendo, sou uma mulher negra. Estou vestindo uma blusa branca e um blazer salmão, sei lá que cor é essa. E uso óculos e o cabelo cacheado até a altura do ombro aqui. E para falar assim de propósito, eu acho que a primeira coisa, juntando tudo isso, propósito é uma palavra muito chique, eu acho, às vezes, e que não conecta muito com o que de fato é o propósito. Ela é gigante, né? E é gigante. E o que eu gosto de falar nas mentorias é assim: propósito nada mais é do que o que, assim, por que você faz as coisas? Responder essa pergunta, assim, por que eu faço isso? E não só em relação ao trabalho, mas em relação à vida. Assim, por que eu acordo de manhã? Por que isso aqui me faz feliz? Os motivos pelo qual as coisas que você faz sentido para você. Então, o propósito, ele não tem que ter a ver apenas e unicamente relacionado à sua carreira. Na verdade, ele tem que ser um pouco a mais. Porque o propósito não é, eu quero chegar no cargo X. Porque quando você chegar, acabou o seu propósito, acabou o resto, sabe? Então, não é muito... não tem essa evolução. O propósito dele precisa ter essa evolução. Ele precisa ser aquele guia muito distante, aberto, e que não seja uma coisa que tenha um final, mas que ele te motive. Então, por exemplo, o meu propósito é poder impactar as pessoas positivamente e, de alguma forma, ter uma parte de liderança disso. Então, eu quero impactar as pessoas e liderar coisas. E que coisas são essas? E que pessoas são essas? E que impactos são esses? Não sei. Mas eu tento fazer com que a minha carreira e o resto da minha vida tenha a ver com esse propósito. Porque eu sei, se tiver a ver, eu vou estar feliz. Então, o propósito, ele não tem que ser só a ver com a sua carreira, com o que você faz no trabalho, porque você não é só trabalho. Você é muito mais. E quando você desliga o computador, você tem que continuar fazendo o seu propósito. E todo esse autoconhecimento que você vai fazendo, que você vai se analisando, e autoconhecimento assim, é fundamental para isso. E tem vários exercícios que a gente consegue fazer para, minimamente, ir aos poucos respondendo essas perguntas, vai ajudar a responder esse propósito e a guiar, beleza, depois que eu tenho esse propósito aqui, como que eu linko isso com carreira? E aí isso vai sendo um processo que você vai desenvolvendo. Indo para o propósito é onde a gente quer chegar. E aí, como que a gente faz para reconhecer os recursos e habilidades do que eu já tenho para chegar lá?
Eu gosto muito de olhar sempre, de novo, nunca só para a carreira, mas tudo que você faz. O que as pessoas normalmente falam com você? Sua mãe, família, amigos? Você é quem nesse ciclo de pessoas? Você é que tipo de pessoa? Quais são as suas habilidades comportamentais, vamos dizer assim? Então, o que você gosta de fazer? O que as pessoas normalmente te pedem ajuda? Então, não só... O que, pelo menos, me ajuda bastante é, de novo, não linkar apenas com carreira, linkar com a vida. Porque a gente não deixa de ser uma pessoa para se tornar outra quando entra no trabalho. Das 9 às 6 a gente é uma pessoa e depois vai ser outra. Não acontece. Então, para analisar, eu gosto muito de olhar o que as pessoas normalmente me pedem ajuda, o que normalmente elas falam assim, nossa, a Agnes é boa nisso aqui, vou pedir ajuda para ela nisso aqui. Ou o que eu gosto de fazer e que é fácil, porque a gente, às vezes, negligencia o que a gente faz rápido e fácil, porque fala assim, isso aqui é fácil, né? Todo mundo sabe fazer, besteira. Mas, com certeza, vai ter alguém que não sabe fazer tão rápido e tão fácil como você. Porque quando se torna fácil, quando se torna simples, quer dizer que você sabe muito bem aquilo. Então, a gente só faz as coisas rápido e simples porque a gente já tem todo esse desenvolvimento, a gente já teve conhecimento, e por isso que é fácil. E provavelmente vai ter alguém que não sabe disso. Então, você já pode anotar. E tudo que eu gosto de fazer muito é registrar. A gente esquece muito. A gente esquece os feedbacks que a gente recebe, a gente esquece os projetos que a gente entrega, a gente esquece as coisas positivas. Coisa ruim a gente lembra bem fácil, né? Aquela situação ruim, aquilo que eu não consegui entregar, aquilo que você falou. A gente acaba focando muito no problema. Muito em tentar resolver, e às vezes não precisa de solução, às vezes é só ali pensar, tipo, nossa, e nesse dia, o que eu entreguei aqui? A pessoa me elogiou hoje, registra, anota, fala que legal. Porque você vai esquecer, com certeza, e você ter isso registrado, em algum momento você vai olhar e falar assim, nossa, nem lembrava que a pessoa me elogiou nisso aqui, gente, que ótimo. Então, você já vai ter ali, e todos esses registros é como um diário mesmo. Então, todo esse registro ali, ele vai te guiando e vai te dando até mais confiança para você entender quais que são as suas habilidades. E falar assim, tomar confiança. Não, isso aqui eu sou boa. E, Cláudia, como concretamente... Cláudia e Ângela, como concretamente a gente consegue desvendar, enxergar essas habilidades? E identificar quais são os perfis que a gente tem ou que complementam a gente? Sobre perfil, acho que a gente fala bastante aqui no Brasil agora sobre carreira em Y, né? Se a gente deveria ir para a área de especialista ou para a área de gestão. Acho que é mais comum e mais fácil a gente sempre correlacionar a gente crescer, a parte hierárquica na carreira, é você ser líder, né? Então, olha, se eu quero crescer, eu tenho que ter uma ambição de ser líder, e não necessariamente precisa, ou não necessariamente a pessoa tem aquelas habilidades e deveria, né? Eu falo muito que nem todas as pessoas deveriam ser líderes, né? Não que você não possa conseguir as habilidades e a formação, enfim, mas nem todo mundo deveria, né? Ou em relação a isso. Então, acho que a gente tem que fazer... Falei um pouquinho da autoanálise, acho que eu falei um pouco rápido e nem consegui concluir. Eu acho que ela é uma ferramenta importante para você conseguir ter esse panorama de quais são as possíveis possibilidades que você tem na carreira e quais são os caminhos que você poderia ir, inclusive de liderança ou de especialista. Eu falo muito sobre... A Ângela falou um pouquinho sobre mentoria, ela fala um pouco sobre isso, mas você tem alguém que você poderia ter essas conversas e te auxiliar nessa jornada? Bons espelhos ali, acho que para você conseguir projetar possibilidades em cima da sua carreira, né? Então, você fazer essa autoanálise ajuda muito de você conseguir pensar nessas possibilidades. Uma outra coisa é você ter pessoas com quem conversar para te auxiliar, porque às vezes nós podemos ter uma análise um pouco deturpada da nossa imagem, por insegurança, né? E se você tem alguém para compartilhar, seja seu líder, ou seu par, ou um mentor, facilita para conseguir trocar e muitas vezes tirar essas incertezas, essas inseguranças suas. Então, acho que ter esse ambiente seguro de conversa, acho que é um bom caminho para você conseguir fazer essas projeções de carreira. Você trouxe elementos bem importantes que, quando eu tenho conversado com profissionais que estão ali num nível mais pleno para sênior, e aí começa a dar essa ansiedade sobre ocupar essa posição de liderança ou ter uma visão sistêmica, uma visão estratégica sobre o trabalho.
quando, na verdade, tem outras habilidades, como a habilidade tática, que ela é excelente e que a gente pouco fala sobre isso. Na habilidade tática é quando você consegue colocar qualquer ideia de pé. Pode me mandar que esse negócio eu concretizo. Essa é uma habilidade que geralmente desponta no time, mas que a gente logo tira essa pessoa desse lugar para colocar em outro para liderar. E não necessariamente ela acaba performando como uma gestora de equipe, porque o melhor dela estava em articular as pessoas para botar a ideia de pé. Só que, na nossa cabeça, pelo repertório que a gente tem, geralmente a gente vê ou a visão operacional, né, de resolver as coisas triviais do dia a dia, ou a visão estratégica, que geralmente vem das pessoas mais experientes ou da liderança. E essa habilidade tática, que é desenvolvida ali quando você está no pleno e no sênior, ela geralmente fica de lado. E é ela que vai te dar o repertório para que você chegue na visão estratégica. Porque é só botando de pé essas ideias de uma forma madura e eficiente é que você consegue tomar decisões olhando para o aspecto global do negócio. Entende? Então, a gente não adianta pular etapas. Cada degrau é fundamental para o nosso desenvolvimento. Você quer complementar? Quando você estava comentando, eu pensei aqui. Quando você falou uma coisa que é a parte operacional, né? A gente tende a pensar, e acontece com frequência, que está mandando muito bem naquela área, vai virar gestor. E aí deixa de fazer. Mas o contrário também acontece, né? Das empresas. Nossa, ele manda tão bem naquilo que eu vou deixar ele ali estagnado porque eu não quero perder essa performance. Então, acho que é importante, né, do plano de carreira que a gente está falando, de você saber aonde que você quer chegar e ter essa linha guia, para você também não cair nessa armadilha. Nessa armadilha que, enfim, alguns líderes, algumas empresas acontecem, porque eles querem um time de alta performance e talvez tirar você daquela posição, não vai encontrar uma outra pessoa e você vai sendo levado nessa situação. Então, ter esse guia, esse plano para onde você quer chegar e ter essa conversa aberta com o seu líder de quais são as suas ambições, independente de qual seja, para você também não se perder. E quando você vê, na verdade, você não liderou a sua carreira. Quem liderou foi o seu gestor e a sua empresa, que é positivo também, tem empresas incríveis e que vão te pegar na mão e te levar, mas também pode cair em algumas armadilhas aí do mercado. Diga. Eu vou puxar a sardinha aqui um pouco para o meu campo, né? Porque eu gosto muito dessa área de design e tudo. Eu sou uma entusiasta nesse campo, mas não sou, né, da área. Mas o que eu vejo geralmente nas pessoas que passam comigo, tudo, é muito essa coisa de você realmente ter um mentor, ter alguém que fale, que converse com você. E terapia, né, gente? Terapia é fundamental, maravilhoso. Não puxando sardinha para o meu lado, mas enfim. Mas é importante por quê? Porque é isso, você pode ter uma pessoa, principalmente como eu, por exemplo, que não sou da área, mas que eu posso olhar para você e perguntar quais são essas habilidades. E você, quando você vai passar isso para a pessoa que não entende, você consegue enxergar aquilo que você sabe, porque alguém que não está na área vai te ouvir. E ter esse cuidado de se acolher. Geralmente eu falo muito isso. Se acolha, né? Olha as coisas boas que você tem. Porque é muito difícil a gente fazer isso, porque é isso, é a vozinha crítica que fica ali, que é importante, não que a gente não tenha que ter essa voz, mas ela tem que ser uma voz que impulsione para coisas boas, e não que deixe a gente para baixo, que traga essa sensação de, eu não sei fazer nada, ou, enfim. Né? Então, é muito importante, e até trazer esse plano de carreira que você pode achar que é muito que é o que você quer, que às vezes você fica intimidado em falar para o seu gestor, enfim, para a pessoa, né, que vai te dar esse lugar, e aí trazendo isso, você pode deixar concretizar assim, para uma pessoa que não está dentro, influenciando nessa decisão, para quais os caminhos você pode levar que você não está enxergando por estar dentro desse espaço. Então, é isso, eu acho que é importante. E até para complementar o que a Cláudia falou, quando acontece essa coisa de ficar estagnado, a empresa esquece que as pessoas têm sonhos e vidas além da empresa. E quando a gente coloca aquela pessoa ali, não está performando, vou deixar ali, isso vai fazer com que fique estagnado, porque ela não vai ter mais motivação, ela quer alguma coisa a mais, que pode ser a liderança, pode ser uma outra senioridade, enfim. Então, também tem essa falta de cuidado da empresa para olhar para isso, e isso mostra como é importante a gente fazer o nosso plano de carreira. O
O plano de carreira ele não pode, em hipótese alguma, depender da empresa. Quando você entra numa empresa, é muito interessante que você olhe o seu plano de carreira e fala, beleza, o que eu posso usar essa empresa para o meu bem? Assim, tem que ter esse olhar de tipo, o que isso aqui vai me beneficiar? Tem que ser um jogo, a empresa é um contrato, e tem que ser um jogo benéfico para os dois lados. É uma negociação. É uma negociação. Os dois têm que estar satisfeitos. Então, assim, é 3 meses de experiência? É 3 meses de experiência para você e é 3 meses de experiência para a empresa. Tem que fazer sentido para os dois. Tem que ser bom para os dois. Então, o plano de carreira ele não pode depender da empresa. Ah, o que eu estou fazendo no projeto dessa empresa, meu plano de carreira. Não. Tem que colocar o seu plano de carreira, você faz em casa, com você. O seu gestor, o seu líder, ele pode te ajudar? A sua pessoa gestora, ela pode te ajudar? Pode te ajudar. Para incluir coisas da empresa que você consegue colocar no seu plano de carreira. Então, que projetos dessa empresa, olhando meu plano de carreira, vai fazer sentido? O gestor ele vai te ajudar ali. Mas quais são as suas habilidades? O que você quer ser? Como que você quer crescer? Qual que é o seu propósito? Isso é só você que consegue fazer da melhor forma possível. O que você quer aprender, de que forma essa aprendizagem vai contribuir com o seu caminho. E, aproveitando o gancho que vocês trouxeram do ambiente seguro, apareceu bastante ontem, no dia de ontem, as contribuições e os marcadores sociais, né? Algumas mulheres que se sentem inseguras, alguns homens que não têm uma referência, pessoas com deficiência que não encontram pares das quais se inspirar e de se desenvolver. Procurar essas pessoas pode ser uma excelente forma de você encontrar novas referências e se sentindo mais segura. Então, procurar mulheres, enfim, mas não fique só nesse lugar. Quando a gente fala sobre a sociedade é complexa e diversa, desafie-se a falar com alguém que é muito diferente de você. Depois de fortalecido, depois de acolhido com alguém que entende as suas particularidades, se desafie a falar com alguém muito diferente. Porque a gente está aí vivendo nesse mundão que é muito diferente e nada amistoso para nós. Então, fica o convite para que vocês também olhem para isso. E agora a gente vai falar sobre como construir esse negócio na prática, de como colocar essas ideias no papel. E aí, Agnes, como redefinir essa relação com a empresa e transformar isso num espaço mais saudável? Para começar assim, a fazer essa construção de plano de carreira, eu gosto de 3 passos. Assim. Primeiro, ter um autoconhecimento, que a gente falou no começo. Depois, a gente buscar nossas referências, entender o que é sucesso para a gente, o que faz sentido. Porque nem toda empresa vai fazer sentido, nem toda cultura vai fazer sentido, e nem todo sucesso é o mesmo sucesso. O sucesso da Elon Musk não é o mesmo sucesso que eu encaro para mim. Então, assim, para mim, são coisas diferentes. E quando você tem esses 2 passos bem claros, o passo da empresa é o último, que é o de estratégia. Beleza, que empresa? Então, olhar as empresas com forma estratégica mesmo, séria, contrato. Assim, nada muito romântico mesmo. É um contrato, vamos fechar, assinou. E o momento mais crucial é o momento da entrevista. Dá para saber muito pouco na entrevista, realmente é pouco tempo. Mas é ali a sua chave para saber... como que eu vou estar ali, como que vai ser isso, perguntar o dia a dia. Então, assim, eu gosto muito e sempre passo para os mentorados uma lista de perguntas. Galera, o que você quer saber? Pensando no seu plano de carreira, o que te faz feliz, o que faz sentido para você, põe as perguntas com esses objetivos de entender. Beleza, eu gosto, por exemplo, de ter metas, eu gosto de ter coisas claras. Pergunta isso na entrevista. Assim, quais são as metas de vocês? Para mim, uma das coisas mais importantes é a diversidade. Diversidade, inclusão, se isso está claro. E não que seja uma coisa superficial, a gente gosta, adoro pessoas, somos todas pessoas. Eu nem vejo cores, eu amo humanos. A gente tem um comitê, olha que legal, a gente tem um comitê de diversidade, mas ele tem meta? Para mim, ter essa coisa florida, que legal, a gente se importa, para mim não... É muito desestimulante. Então, eu gosto de perguntar na entrevista, mas quais são as metas? Qual que é o objetivo que você tem em relação à diversidade? O que vocês já estão fazendo? Porque, assim, se você me colocar vagas para negros, isso não me diz nada. Inclusive, eu já fico meio assim, né? Por que você precisou colocar isso aí?
Como que isso funciona mesmo, né? Na prática, a pessoa vai entrar e aí vai ter só ela lá, né? Então, eu gosto de perguntar isso. Então, o momento de entrevista é o momento que você vai olhar para a empresa, olhar no Glassdoor, essas coisas assim, e vai falar assim, perguntar tudo. E depois eu também gosto de perguntar para as pessoas que estão lá, para as pessoas que saíram, por que você saiu. Então, fazer essa análise mesmo, porque tem que fazer sentido para as duas coisas. E esse momento entrevista, que normalmente tem algumas etapas, toda etapa eu pergunto exatamente, às vezes, as mesmas perguntas. Eu pergunto para o RH a mesma pergunta, depois eu pergunto para o líder a mesma pergunta, e você vê diferenças. E aí, quando tem muita diferença, eu já fico, vocês não estão na mesma empresa? Como que funciona assim? Ela faz a investigação dela. Eu faço, gente, se assai total, assim, porque ali você pega as pessoas no pulo mesmo, porque é muito bom. Claro que a gente quer mudar de empresa, quer crescer e tudo mais. Tem empresas com nomes muito legais. Mas pode ser que aquela empresa não faça sentido para você. Por mais cool e divertida que ela seja no LinkedIn, ela não vai fazer sentido para você. Porque dentro da empresa é outra história. No dia a dia é outra história. Eu sempre vejo assim, essa entrada na empresa como um romance, né? Primeiro você está namorando, aquela coisa. Mas depois de um ano de relacionamento, a coisa começa a ficar complicada. Às vezes 6 meses. Quando já deu 3, assim, deu errado no 3, você já fica... Não, isso aqui não vai dar certo. Então, o momento de entrevista é o principal para você colocar essa estratégia toda de conhecimento, assim, organizar a entrevista, fazer muita pergunta mesmo, porque é aquele momento e a pessoa tem que saber responder. Se ela não saber responder, já é um sinal ali para você avaliar. O mesmo vale para os PJinhas, viu, gente? O futuro do trabalho, infelizmente, é terceirizado. O futuro do trabalho, a gente não vai trabalhar para empresas, a gente vai trabalhar para entregas. E a gente já vê isso dentro do cenário de tecnologia com a terceirização de vários elementos das entregas das soluções. Então, essa questão que ela trouxe de perguntar, de investigar, de ver se faz sentido, inclusive, para quem já está nesse cenário de terceirização. Se, de fato, aquele lugar, aquele ambiente, aquela entrega faz sentido para mim também. E aqui, continuando na construção do plano, Ângela, como a gente faz com as possibilidades das mudanças? Sabendo as nossas especificidades, conhecendo aquilo que a gente traz para a mesa, como que a gente lida com isso? É importante olhar para si e pensar como que é para mim. Eu gosto de mudanças, eu não gosto. Como que você lida com mudanças na sua vida, no seu dia a dia, na sua trajetória, né? E a partir daí você vai entender o que pode mudar e como que vai ser, como que essa influência dessa mudança vai trazer coisas boas para você ou não, né? Isso que você estava falando, eu acho muito interessante, que eu costumo falar para as pessoas, né? CNPJ não tem coração. Se CNPJ não tem coração, você tem que ir com esse olhar, porque muitas vezes a gente se sente muito entregue à empresa ou às possibilidades, como se a gente fosse um refém, né? Tipo, eu preciso desse emprego, por exemplo, eu preciso desse job para ontem. Tá, mas e aí, né? Como que isso vai influenciar e como que isso vai trazer benefícios para a sua carreira, enfim. Então, é olhar com essa frieza também, para que essa romantização não leve a gente a se servir daquilo que não cabe para nós, né? E aí também olhar para as mudanças que podem acontecer e fazer com que elas sejam parte que construa nos nossos objetivos para alcançar essas metas que a gente traçou durante esse período de... às vezes você está muito focado em conseguir um tipo de trabalho numa área e você consegue em outro, mas é isso, você tem que estar ali naquilo. E aí, como é que eu vou fazer isso? A gente vai tentando se adaptar dentro do que é possível, mas sempre olhando para si, sempre com muito cuidado, para não se ver refém dessas coisas e também para que essas mudanças façam sentido para o seu plano geral, para a sua vida, né? Para além daquilo que querem de você. A gente tem que estar muito implicado naquilo que estão demandando para a gente também. Então, acho que isso... Tem mudanças que são orgânicas, né? Que acho que faz sentido para aquela situação, para aquele cenário, né? Para aquele contexto que você está. E tem mudanças que não fazem nenhum sentido e que a pessoa está te impondo, né? Acho que é importante a gente conseguir desvendar esse tipo de coisa, né? Fazer esses questionamentos. Com certeza. E sentir-se à vontade para questionar, porque é isso, a gente precisa das pessoas, dos trabalhos, mas esses trabalhos também precisam da gente. Então, cuidar disso, assim, tipo, você vai fazer essa mudança, mas como que isso vai implicar num contexto geral, não só para o seu interesse, mas para o meu interesse também,
né? Que é importante. Ver em que momento que já não está fazendo mais sentido aquilo, né? Exato. Tipo, não se manter num relacionamento tóxico com a empresa e falar assim, a empresa precisa de mim. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu não vou sair agora, eu tenho que entregar tal coisa. Gente, a gente é muito substituível. E a empresa também. Sabe? E, tipo, ela não vai ter dó de você quando ela quiser te demitir. Tipo, a Agnes precisa desse salário. Dane-se. Tipo, ela não vai olhar e vai pensar nisso, assim. Então, a gente também não precisa... Eu, às vezes, ficava em emprego assim, tipo, eu não vou sair agora, porque eu estou quase terminando de entregar, vai ser mó difícil para contratar outra pessoa. Tipo assim, nem é meu problema, sabe? 2 tipos de problema, um deles e o meu. Esse não é o meu. E diagnosticar o que não é os nossos problemas, assim. Não levar a empresa como não tem coração. Exatamente. Só CPF tem coração. Cláudia, você tem falado sobre o ambiente seguro, né? Como manter essas trocas de uma forma construtiva, olhando para esse plano de carreira, nessa construção de confiança. E antes de você responder, eu dizer que a gente vai ter um espaço para pergunta. Então, se você tem alguma dúvida, aproveite. Ali, Matheus vai receber a pessoa para subir aqui para conversar com a gente, tá? Diga. Quando a gente está falando agora de plano de carreira, de mentoria, independente se seja um amigo, enfim, eu acho que é importante a gente ter esse espaço para confiar em que a gente está trocando, né? Porque eu, por exemplo, passar um pouquinho aqui, eu já recebi diversos feedbacks que não cabiam, não era uma roupa que fazia sentido para mim. Porque eles estavam tentando me moldar para características deles, né? E aí não estava sendo justo e honesto com as minhas ambições e com as minhas características. Então, um pouco desse ambiente seguro, assim, com quem que você está trocando? Nem todo mundo está criando, ou deveria, ou gostaria que você tivesse um bom sucesso, ou consegue encarar as suas características de uma forma positiva. Então, esse ambiente seguro é com quem você faz isso e se você consegue confiar. Porque como que você vai trocar e seguir uma recomendação de alguém que não entende aquela situação ou que te menospreza? Enfim, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Se você trocar com alguém que faz sentido para você, seja fazer uma crítica ou fazer algo positivo para ser construtivo, senão vai de novo colocar uma roupa que não serve para você. Excelente. Diga. Opa. Não, eles vão ligar lá, fica tranquilo. Dudu. Oi. Nossa, falaram ontem que chegar aqui dá uma sensação de poder. Não é verdade, eu estou muito nervosa. Oi, tudo bem? Meu nome é Carol. Eu sou júnior. Eu fiz uma transição de carreira. Antes eu era fotógrafa, eu estudei fotografia por 10 anos e agora eu estou na área de UX. Por ser júnior, eu tenho muito síndrome do impostor. Eu queria saber um pouco de vocês, como que a gente pode aliviar essa síndrome do impostor para poder investir no nosso plano de carreira. Carol, pode ficar tranquila que não é só quem é júnior, não, viu? Alguém aqui, todo mundo aqui está resolvido, né? Quem aqui já sentiu? Olha aqui, Obrigada, gente. Tudo farsante, gente. Diga. Tem uma sensação assim de que eu não mereço estar no meu cargo, sabe? Terrível, alguém já sentiu isso aqui? Só você, Carol. Sinta-se acolhida. Todos nós já sentimos Obrigada, isso. Obrigada, gente. Vocês são incríveis. Diga. Olha, esse tema é um tema bem polêmico. Síndrome do impostor, da impostora. Porque eu costumo dizer que isso é uma construção social, né? Você começa a criar essa sensação de não lugar porque a sociedade diz que você tem que ser muito bom. Trabalhe enquanto eles dormem e morra com 30 anos, né? Faça mais. Você tem as mesmas 24 horas do Elon Musk. Isso, porque você não está rico. Exatamente. E aí, a gente tem que contar com a nossa história. Eu acho que é muito isso. O caminho que eu tracei é diferente de todas aquelas outras pessoas que traçaram, que tiveram nessa posição também. Então, eu acho isso extremamente importante, você olhar para você, para além dessas habilidades que existem e que a gente acredita que tem que ter naquele momento, naquele lugar. O que eu costumo também dizer muito para as pessoas é, se você está ali, é porque você tem as habilidades para estar ali. Porque as pessoas que vão te contratar, ou a empresa, não precisa ser empresa, né? Mas, enfim, o job que você está fazendo, se a pessoa confiou em você, é porque você já mostrou alguma coisa, alguma habilidade. Então, esse impostor, na verdade, é a sociedade, não é nem a gente mesmo. E aí, muitas vezes, a gente entra no ciclo de culpabilização. Poxa, eu não sou boa o suficiente, é porque eu não estudei o suficiente, é porque eu não
fiz curso suficiente, e aí eu não vou conseguir fazer direito, não vou entregar o que é necessário. Sendo que, na verdade, calma, a gente tem uma história, eu estou aqui por conta dessa história, e eu tenho essa habilidade por conta desse caminho que eu tracei. Então, é respeitar muito isso para se potencializar, e não para se tratar mal, né? Fazer mal para si mesmo. E para complementar também, acho que tem duas coisas que eu acho que me ajudaram, que é você, primeiro, entender que tem dois tipos de problema e responsabilidades. A primeira é que a responsabilidade da contratação é da empresa. Então, é o que a Ângela falou. Se a empresa te contratou, é porque fez sentido para ela. Se ela te contratou errado, é problema dela. Não foi seu. Você se mostrou, e quem fez a contratação é a responsabilidade da pessoa que contratou. Você está ali, você se mostrou, você se colocou ali. Então, essa não é a sua responsabilidade. Para saber se você está no cargo certo, se te contrataram certo, essa não é essa responsabilidade. Deixa esse abacaxi para outra pessoa, que é dela. E a outra parte que me ajuda bastante é o registro. Então, registrar as coisas que você fez, que você gosta de fazer, que você faz bem, que as pessoas te elogiam. Porque é isso, a gente esquece bastante as coisas que a gente faz. E registrar ajuda a nossa memória. Porque daqui a pouco a gente vai se sentir de novo, e a parte assim, meio ruim é que não passa assim com o tempo. Vai ser outras inseguranças. Hoje você está com essa insegurança de entrar, mas daqui para frente no sênior vai ter outra insegurança e outra insegurança, porque a gente vai evoluindo e as coisas vão mudando, e é normal. Então, o que ajuda isso ter uma continuidade é registrar. Falar assim, nossa, quando você esquecer o quanto você é boa, você fala assim, gente, eu fiz tudo isso. E não só em design, você fez a fotografia, quantas coisas você fez assim também lá? Não esquece tudo que você já passou. Não é porque a gente faz a migração que toda a nossa história morreu ali e a gente começou um novo eu. Não, a sua carreira ela é formada desde que você começou, independente da sua área. Tudo aquilo vai influenciar. Então, ter esse registro e saber qual que são as responsabilidades, o que é sua responsabilidade, é também umas coisas, uns hacks assim que vai te ajudar a passar por esses momentos que acontece mesmo, e super normal, todo dia. Normal, choradinha do dia que eu chamo. Carol, todo mundo traz algo para a mesa, tá? A gente tem duas perguntas. O que eu vou pedir, Matheus, para as duas pessoas falarem, e aí a gente responde para finalizar o painel. Pode ser? Se quiser subir na cadeirinha do poder, pode subir, tá? Olá, tudo bom? Meu nome é Cauê. Primeiro, façam terapia, é bom demais. Eu queria puxar uma coisa que a Agnes falou, que é bom para júniors e para sêniors, de documentar tudo que você faz, porque uma experiência pessoal, depois de 12 anos aí no mercado, a hora que você tem que voltar a procurar alguma coisa, é muito difícil você lembrar o que foi feito lá há 12 anos. E vira uma bola de neve. Quanto mais tempo no mercado você está, mais tempo você tem dificuldade, mais você tem dificuldade para voltar, né? Então, eu até queria jogar de volta para vocês, para como que a gente não deixa isso virar uma bola de neve. Porque você falou de documentar, mas como que a gente vai fazendo isso sem deixar virar essa bola de neve para depois de muito tempo você ter que voltar e relembrar toda a sua trajetória e lembrar do que você fez de bem, do que as pessoas te elogiaram, em vez de você lembrar tudo que deu errado, como vocês falaram, que é muito mais fácil de lembrar. E acho que a gente vai fazer outra pergunta e depois... Isso, pode fazer, depois... Venha, por favor. Pô, tem que sentar aqui, né? Não é? Primeiro, é um super prazer estar aqui vendo todas as mulheres pretas nesse lugar. Estou bem emocionado, cara. Meu nome é Indaiá, sou mulher preta retinta, gorda, de cabelos grisalhos, mãe do Arthur, de 17 anos, que também é um menino negro retinto. Muito legal ver vocês falando, porque eu estava pensando nos meus 46 anos como que é hackear sistema. Hoje eu me vejo na Natura, com a maravilhosa da Bárbara, que vai falar logo depois. Tive uma passagem de 1 ano no Nubank e tomei rédea da minha vida. Então, assim, eu fiquei pensando... Estava conversando com meu filho sobre isso ontem, né? O que é ser um menino negro e fazer o que ele quer fazer. E aí eu acho que muito do que mudou na internet foi que agora a gente consegue trocar. Né? Eu, com 46 anos, fui para a Áustria com 19 e não tinha internet. Então eu tinha que mandar cartas para as pessoas pedindo ajuda. A mentoria era de igual para igual, era pedindo. Né? E eu, como uma menina preta que trabalhou na General Motors, né, como primeiro emprego,
foi bem difícil não ver outras pessoas no mesmo lugar que eu estava. Então, eu falei, pô, Arthur, que legal que a gente pode estar olhando para as pessoas e se vendo cada vez mais nelas, e ter um painel desse aqui, realmente eu estou aqui para ver isso acontecer. Axé. Foda. Desculpa, gente. Então, vamos para a pergunta, que a gente tem muita coisa, a Bárbara precisa falar. Foram 2 cânceres e 2 infartos ao longo do meu percurso, por falta de não conseguir entender e não ser uma pessoa que aceita. Né? Então, eu fiz uma transformação de carreira, não sei, design de produto, de design de carro para UX com meus 44 anos, assustadoramente. Então, a menina que falou primeiro, não sei como ela chama, mas a vida é um constante aprendizado. Né? E aí, pensando em hackeamento de sistemas, que é o que a gente faz mais aqui, eu, pelo menos, venho nesse perfil, eu queria pedir dicas para vocês de como a gente hackeia esse sistema. Né? Para mim, eu faço uma brincadeira que é propósito, mas planejamento é igual a prosperidade. Se aquilo não está dentro de acordo com o que eu quero fazer, eu não faço, eu saio. Né? Então, eu entendi que ao longo dessa minha volta para o mercado de trabalho, depois de 2 doenças graves e tudo mais, eu tinha que me reinventar e tinha que estar num lugar que fizesse parte do meu propósito, né? Daquilo que eu queria fazer. Então, eu saí da Agito do Nubank para ir para a Natura, que me acolheu de uma forma que eu consigo agora respirar e fazer o que eu tenho que fazer. Mas sou grata ao Nubank por tudo que eu aprendi nesse 1 ano de maluquices e loucuras e desafios. E uma das perguntas que meu filho tem feito muito para mim, né, ele quer ser cineasta e quer ser fashion designer agora por causa do Virgil Abloh, que morreu, ele falou que quero ficar no lugar dele. Eu queria que vocês dessem tipo bullet points, ideias para que a gente faça com que a gente está aqui porque a gente hackeia sistema, gente. A gente talvez hackeia o sistema de uma forma não organizada, mas hackeia. Senão não tinha uma cloud que a gente queria contratar e não conseguiu no Nubank. Então a gente vira referências, tokens. Não, tokens não. Viram referências, não queremos ser tokens. Então, assim, como que a gente ensina também os nossos, né, que são maiorias, minorias, eu falo sempre que é o contrário. Como que a gente ensina as pessoas a hackear o sistema, né? Eu falei para a Bárbara que a Natura estava na minha lista de empresas, então eu não procuro emprego. Eu procuro a empresa que eu quero trabalhar, que é diferente. Pode parecer arrogante, mas é fato. Né? E a Natura, é arrogante. Não é arrogante. É assim, depois de 40 anos, você começa a entender o que você quer e o que você não quer para você. Né? E eu começo a entender e ressignificar o que é você ser nariz empinado ou você saber o que você está fazendo. Então, assim, ressignificar para mim, depois das 2 doenças e do câncer, foi muito importante para estar aqui hoje falando com vocês. E porque a Bárbara me convidou. E eu estou trabalhando com a pessoa que eu admiro já de muitos anos. Né? Eu vejo a Bárbara falando há muito tempo. Né? E quando alguém me mandou uma mensagem no Nubank falando, putz, acho que tem uma vaga na Natura, será que você quer? Eu não pensei 2 vezes, falei, quero. Ixi. E aí dinheiro foi consequência, né? Porque na verdade esse propósito você vai transformando isso. Né? Quando você gosta do que você faz, isso se transforma. Então eu queria saber de vocês, assim, né? É muita terapia, psiquiatria, muito remédio. Rede de apoio é muito importante, gente, a gente não faz nada sozinho. Então, eu queria saber de vocês, né, dentro de cada perfil aqui, que é super incrível, quais são os pontos assim, para a gente hackear o sistema? Né? Como que a gente consegue ajudar as pessoas que estão aqui a escutar a gente? As nossas histórias são muito particulares, mas tem coisas que a gente pode ensinar, até para que outras pessoas pretas, mulheres, gays, o Caio está aqui, foda, Red da Ambev, um homem trans, cara, tipo, a gente está hackeando o sistema, mas ainda muito na porrada, sabe, na dificuldade, né? E eu, como mãe do Arthur, não quero que ele sofra o que eu sofri, nem tenha essa caminhada de 50 doenças. O que a gente faz para hackear o sistema, ajudar a todas as pessoas, na realidade, a chegarem onde elas querem chegar? Seja tático, estratégico, operacional, não interessa. Eu acho que você tem que ser feliz, né, gente? Mas como vocês fizeram, assim? Primeiro, salva de palmas para ela. Maravilhosa. Você é foda, Lívia. Vamos ovacionar o conhecimento ancestral aqui e respeitar os mais velhos que chegam. Está falando aqui, você está falando. Inclusive porque veio o nosso colega antes para trazer dos seus 12 anos de experiência. Então, a gente tem aqui 2 perguntas para a gente encerrar esse painel com chave de ouro. A primeira é de como a gente não deixa esse samba morrer. Como que a gente faz com que essas conquistas não se percam? E a segunda, de novo para o samba não morrer, como que a gente faz para hackear e fazer com que a gente cumpra o nosso compromisso ancestral de ser feliz e consiga transformar isso numa realidade menos dura para quem chega?
Posso começar? Pensando na primeira pergunta, acho que o que me ajuda mesmo é ter esses planejamentos. Assim. O registro, eu tento fazer a cada 3 meses, a cada 6 meses. E, registrar coisas que são legais mesmo. Assim. E eu registro desde assim, se meu chefe me manda um feedback, está sendo printado, todos. Então, eu printo, eu coloco na minha caixinha. Ela é CSI mesmo, gente. Gente, eu printo tudo, entendeu? Descubro o nome de todo mundo. E aí, isso, assim, hoje, quando eu fiz a primeira vez, quando eu quis fazer essa migração e eu estava começando a ter essa ideia de plano de carreira. E quando eu estava nossa, eu vou aceitar qualquer coisa, meu Deus, eu preciso mudar, esse lugar que eu estou não está legal. E aí, quando eu fui montar o meu portfólio, que é o que a galera tem mais sede para montar, e que eu acabo falando na mentoria que nem é o mais importante, você coloca todos os projetos. Quando eu coloquei, eu falei, gente, que lista grande, quanta coisa que eu fiz. Então, colocar, e muito importante, colocar enquanto você está trabalhando. Porque, às vezes, a gente vai ser demitido e a gente não vai conseguir ter registro dessas coisas. Então, vai registrando, vai colocando coisas que você fez. E, além de projetos, que eu chamo de projetos visuais. Eu fiz uma tela. Não, você planejou um grupo, você fez mentoria. Eu já participei de um comitê de diversidade, né, como líder. Então, coloco esse projeto. Então, todos os projetos e situações assim de registro, eu vou colocando. Eu gosto muito de usar o Notion, falando de ferramenta. Então, coloco tudo no meu Notion. Faço meu diário por lá, assim. E ter esse registro meio de cadência. Então, eu gosto muito de retomar o meu plano de carreira a cada uns 6 meses e retomar essas coisas pelo menos uma vez ao ano. Eu retomo os projetos e eu vou olhando, porque realmente vai ficando longo e depois eu vou desclassificando alguns. Eu falo assim, isso aqui foi legal, mas nem foi tanto. Então, eu vou tirando algumas coisas e isso vai ajudando a... Conforme vai passando essa lista, ela vai estar ali. Pelo menos está ali. Eu acho que não tem problema, tem vários. Mas ter os favoritos, você vai favoritando aos poucos, sabe? Legal. Até uma coisa que eu demorei meses para voltar a aprender é fazer entrevistas. Fazer entrevistas é quase um trabalho por si só, às vezes. Então, mesmo que você esteja empregado, fala com aquela pessoa que vem falar no LinkedIn, posso falar? Não fala, não quero. Exercita, que é super importante para, na hora que você quiser mudar, na hora que você precisar mudar, você está quente, você tem as coisas que você não precisa de meses para consertar isso depois de um tempo. Sim. Agora, para a gente contemplar e direto ao ponto, porque ali, tá vendo? O numerinho já está vermelho. Né? A gente tem um cronômetro gigantesco aqui, gente, que ele fica lembrando quanto tempo a gente tem. No caso, nenhum. Direto ao ponto. Mulheres, neste painel potente, como a gente hackeia esse sistema, vira cupim da estrutura para facilitar para quem chega. Eu posso dizer, para começar, que é o potencial das comunidades. As comunidades, elas têm um lugar de conexão e de multiplicação de conhecimento que pressiona as estruturas das organizações e faz que venha um bolão, um bondão de gente e fala, e aí, vocês vão continuar fazendo isso aí ou não? Olha aqui, a gente tem aqui 20 mil pessoas esperando vocês fazerem algo. Vai fazer alguma coisa ou não? Enquanto a gente atua de uma forma única, é muito difícil de mudar. Mas eu tenho identificado cada vez mais pessoas que chegam em posições de liderança que têm uma sensibilidade de conseguir levar essas discussões para a mesa e que não ficam só nas discussões, que façam perguntas diferentes. Do porquê assim? Mas sempre foi assim. Porque isso não é importante. A gente prefere contratar por competência. Eu não vejo cores, vejo habilidades. Não vejo deficiência, vejo capacidades. Começar a perguntar o porquê das ausências. E de vocês? Tem mais alguma coisa que vocês acreditam que possa ajudar com que o futuro seja melhor para quem chega? Direto ao ponto, porque a próxima já está aguardando. Eu acho que é muito isso. Comunicação. Acho que o segredo é a comunicação mesmo. Assim, não tem, é você comunicar as coisas para as pessoas que precisam saber das vitórias que você conquista e também das dificuldades, porque também a gente está muito no mundo colorido, que que lindo, a gente só tem que falar das coisas boas. Não, a gente tem que denunciar também as coisas ruins que acontecem, principalmente em grandes empresas, né? Principalmente em espaços que as pessoas têm essa visão muito colorida e tudo muito lindo, né? Eu acho que a comunicação é o segredo, né? E esse autocuidado, esse olhar para si,
para sempre estar entendendo qual a sua potencialidade, como você pode usar disso para fazer esse hackeamento. Eu também hackei muito. Ixi, ó, né? Aqui também são 3 filhos, entende? Para conseguir fazer psicologia foi muito difícil. Eu tive que ir para Santa Catarina para conseguir fazer psicologia de forma gratuita, porque eu não ia ter dinheiro para pagar. Então, assim, é muito hackeamento. E você vai criando essas estratégias e comunicando isso, você busca soluções. Então, comunicação, acho que é a maior chave. Vou falar bem rápido. Mas, além da comunidade, eu acho que eu tenho 15 anos, né, de carreira em design. Eu fui única por muito tempo, em maior parte dos lugares. Mas aí, quando eu consegui estar como líder, eu estou ali recrutando, eu tenho espaço em fóruns que, enfim, sou a primeira ali, é de você se posicionar e de você levar essa pauta, né? Acho que tem o poder da comunidade, certamente, mas muitas vezes você está sozinho ali e você tem que ponderar. Você viu alguém falando, interrompendo a sua colega e eu falo, né? Hoje eu me sinto nesse ambiente de conseguir recrutar, criar vagas exclusivas, de dividir aquele espaço, de pedir. Então, acho que esse hackear o sistema, no meu caso, foi metendo as caras e realmente não colocando uma roupa que não me serve, né? Queriam que eu fosse parecida com um homem, que eu tivesse uma voz grossa, que eu me posicionasse de uma forma agressiva. Essas não são as minhas características. E por muito tempo aquilo me assombrou, porque quem me conhece sabe que eu sou mais doce, mais fofa. E eu recebi diversos feedbacks que era: você não vai ser uma líder se você continuar dessa forma. Você não vai ser uma líder porque você tem muitas características maternas, o time te vê dessa forma. E por muito tempo aquilo me assombrou, como se, putz, realmente, né, eu preciso ser daquela forma e aquilo não vai caber. Eu nunca vou conseguir, né, como falaram algumas vezes para mim, desculpa, tipo, colocar o pau na mesa ali. Não vai ser assim, e daquela forma eu achava que eu não ia poder ser líder e eu não conseguia conquistar o meu espaço. E, na verdade, não é assim. São as minhas características, são os meus jeitos, e é assim que eu encontrei a minha forma de hackear o sistema nesses 15 anos. Agora, infelizmente, acabou. E aí eu vou convidar vocês a procurarem todas essas maravilhosas para conversar no nosso espaço de mentoria, para continuar essa conversa sobre carreira, desenvolvimento, protagonismo, permanência e mais um monte de coisa boa. E agora vou chamar o Daniel. Agradecer primeiro vocês, as contribuições foram valiosíssimas. Por favor, palmas para ela.